aí, Shinelândia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque se comigo tá, com você também tem que estar. Antes de mais nada, o que é que você tem que fazer? Curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal. E você tem que se inscrever, sabe por quê? Porque mais de 50% das pessoas que estão assistindo o Shinecast, tudo que aparece aqui na Shinelândia, ainda não são inscritos. Então, por favor, te orienta e se inscreve aqui nesse canal, tá bom? Porque eu já te falei que todos esses conteúdos são para agregar a sua vida, para edificar e para você despertar a mulher inteligente, linda e maravilhosa que existe dentro de você. Beijos, não me liga. E hoje o Shinecast, como você aí já viu, porque já apareceu para você, é uma pessoa muito especial para mim. Eu conheço há pouco tempo, digamos, assim, se for analisar, há pouco tempo. Mas já tem um carinho muito especial na minha vida, um cantinho muito especial na minha vida. Já fiz parte de momentos muito importantes na vida dela, desculpa, mundo, mas essa é a realidade. E sem mais delongas, eu estou com uma grávida lindíssima aqui, Joy. Eu chamo de Joy, oh my God. Joyce Fernandes Rodrigues. Isso. Tá vendo que nome bonito, gente? E eu estou com a honra de ter aqui esse ser humano que tem aqui dentro da barriga dela, gente. Dá pra ver, né? Dá pra ver. O Josué é lindo, que tive a honra de dizer que era ele pro mundo. E eu conto agora como foi? Não, conto não. Só como foi que eu fiquei lá pegando papel, morta de nervosa e dizendo, é um menino, tem que ser um menino. Tinha que ser. Porque assim, desde quando eu conheci a Joyce, eu lembro dela falando que queria que fosse ser mãe de um menino, sonhava com isso. Aí quando eu a vi grávida, eu disse, Deus, por favor, Senhor. Porque assim, as pessoas não entendem, mas elas engravidam e eu engravido junto. É mais ou menos isso. Eu fico lá celebrando cada momentinho. Posso nem ser a grávida, mas é como se eu tivesse, entendeu? E nós vamos conhecer um pouquinho hoje da história da Joy, de tudo que ela já viveu com o Senhor até aqui. Porque ela é nova, tá, gente? Bem novinha, 24 anos, mas tem muita coisa já vivenciada com o Senhor, porque Deus é intenso, entendeu? Deus é assim. Escolher andar com o Senhor, meu filho, viva na intensidade, porque Ele é um Deus babado. Essa é a realidade. E a Joy vai compartilhar aqui, hoje um pouquinho da infância, de como que ela conheceu o Senhor, de tudo que ela já viveu até aqui, porque também a história de casamento dela é uma grande história de amor. Mateus, você é um guerreiro, meu filho. E até o Josué, né? Até agora, tudo que ela tem vivenciado. E nós cremos também que grandes coisas ainda estão por vir. Tem problema eu chamar Joy? Não, tem não. É porque o Joy é alegria. E vamos lá, Joy, conta aí como é que foi a tua infância, se ela sempre teve o Senhor, tipo assim, se tu sempre percebeu na tua vida o Senhor, ou se foi só depois de um tempo que tu atentou assim, existe um Deus e eu preciso dele, como que foi isso? Conta pra gente. A minha infância foi bastante complicada. Não conheci o Senhor, eu conheci o Senhor com 14 anos. E ao me lembrar da minha infância, não me recordo de momentos bons, porque foi bem traumatizante, eu acredito no nome, né? A palavra seja certa. Desde quando eu tinha 5 anos, a minha irmã nasceu, a do meio, né? A Rainara. E aí, eu me lembro basicamente da minha vida a partir daí. Sério? A partir do nascimento dela. Eu não consigo me lembrar de, 2 anos, Tu 3... acredita que eu lembro pequenininho. de coisas minhas de 2 anos? Eu não lembro. Já as meninas já conseguem lembrar. Eu não me lembro, eu não sei o porquê. Verdade, tô brincando. Enfim. Aí eu me lembro que a gente morava no bairro Ellery, né, com a minha mãe. E aí ela teve a Rainara. Só que o meu pai, ele bebia, né? A minha mãe não bebia nessa época. Mas aí depois de um tempo ela começou a beber. Vocês não eram cristãos? Não, ninguém era cristão, a gente morava no bairro Ellery. Meu pai, ele era garçom de um restaurante. E aí, desse restaurante, ele já começava, de lá ele já começava a beber, né? Então, ele chegava em casa já muito tarde. Então, eu acredito que não, em nome de Jesus que eu fui curada, mas eu era uma pessoa muito nervosa, uma criança já muito nervosa. Talvez eu não conseguiria discernir o final de semana, mas eu já sabia
tipo, o que iria acontecer naqueles dias, entendeu? Entendo. Então eu já convivia com isso desde muito nova. Aí eu me lembro que a gente ia pra praça, a gente morava pertinho de uma praça e tudo, mas na época o bairro também era bem perigoso, aí de vez em quando tinha tiroteio, aí lá vai todo mundo correndo pra casa, enfim, né? Nada parecido com os tempos de agora. Essas coisas acontecendo. Então eu já era uma criança bem nervosa, porque eu já imaginava que meu pai ia chegar bêbado, a minha mãe ia brigar com ele, ia ter confusão, né? E as brigas eram, tipo assim, nível Hard. de jogar as coisas, de Ai, quebrar, meu Deus. de... Meu pai, ele nunca chegou a agredir a minha mãe, mas quando ele ficava calado, a minha mãe brigando, ele ficava calado, só que quando também ele explodia, ele saía quebrando as coisas. Ele pegava, minha mãe sempre colocava as louças numa bacia, e aí ele pegava essa bacia e jogava com a louça tudo dentro, aí quebrava o copo, quebrava, enfim. Então, a minha infância, que eu me lembro, são essas cenas. Isso até os 5 anos. Não, a partir dos 5. Sempre teve essas confusões, essas brigas. Quando há uma briga bem forte, que foi assim, tipo assim, a mais traumatizante que eu consigo lembrar passo a passo, foi de quando a minha irmã nasceu, que ela tinha meses. Aí ele não é que ele não era responsável, mas ele deixava de dar algumas coisas para dentro de casa para gastar com bebida. Aí nesse dia a Rainara, ela estava sem o leite, a minha mãe tinha ligado para ele, tentando falar com ele um bom tempo. Enfim, quando ele chegou muito tarde. A minha mãe conseguiu o dinheiro de leite com uma amiga dela, enfim. E aí, quando ele chegou, a minha mãe foi tirar satisfação com ele e tudo. Aí nesse dia rolou até faca. Me tiraram de dentro da casa e a minha maior trauma é porque eu não tava lá dentro, entendeu? Gritando e tal. A amiga da minha mãe me tirou de lá e eu fiquei lá fora, e enquanto a casa pegava fogo lá dentro. Então eu não sabia o que tava acontecendo. Tu acha que, tipo assim, tu se sentia meio que responsável de apaziguar as coisas? Eu só queria acalmar. Assim, ó, tu tá dizendo assim, eu lá fora e eu queria estar queria estar lá dentro pra ver se parava, pra acalmar, pra, sei lá, chorar, gritar, fazer alguma coisa que eles parassem de fazer como aquilo. Se estar lá te dava o controle, né? De ver alguma coisa. De ver alguma coisa acontecendo. Então, como eu tava lá fora, aí sempre, tipo assim, os vizinhos saiam pra fora, aquele show que todo mundo, né, ficava vendo. E aí, depois de um tempo, aí eu convivi com isso, né? Depois a gente veio embora, ele saiu desse restaurante, a gente veio embora pro bairro onde que a gente mora. E aí eu me recordo, tipo assim, aí foi que eu comecei a brincar mais por causa da rua da minha avó. E aí eu ia pra rua da minha avó e lá tinha as meninas, né? E eu comecei a brincar mais com elas, de Barbie. Aí eu me lembro de brincar, mas tipo assim, a minha mãe, eu já saí de casa, a minha mãe falando assim, a gente vai só dar a benção e volta. Aí eu já, tipo, saía, mas não já... Não vou alimentar, espero. Não vou brincar e tal. Mas aí sempre demorava um pouquinho, mas tipo... Quando vai brincar de Barbie daqui, que monte a casa da Barbie toda. Só dava tempo de montar a casa da Barbie. Quando terminava de montar, ela dizia, vamos pra casa. Então, tu acha que foi por isso que tu pedia? Tu pedia uma irmã? Eu não me lembro de pedir. Eu me lembro de quando minha mãe tava grávida, eu torcia muito pra ser um menino. Desde sempre era uma menina. Ainda tem uma história com isso, né? Eu pedia muito pra ser um menino, o médico ainda disse que era um menino. Foi descobrir que era uma menina no final já da gestação da minha mãe. Processaram? Não. Aí, não sei, eu sempre quis ter um irmão menino, mas aí o senhor nunca... Só menina, né? Só me deu irmã menina. Aí eu peguei, quando a Rainara nasceu, eu já comecei a ter responsabilidades, né? Porque a minha mãe me pediu para ajudar ela, cuidar da Rainara. Minha mãe tinha que trabalhar, justamente por essa situação do meu pai, eu não podia depender 100% do dinheiro dele. Então, para ela dar algumas coisas pra gente, né? Ela trabalhava. E aí eu já tive que começar a cuidar de casa, a cuidar da Rainara. E fui crescendo já nessa pegada. Tu se lembra mais ou menos com quantos anos tu se sentiu assim, nossa, eu sou responsável por isso? Mulher, eu acho que com uns 10, 12 anos.
Em 12 anos já comecei a namorar. Então, Peraí, acho que vamos com calma, vamos com calma. 12 anos. Não façam isso, tá não bom? faço, não recomendo. Eu acho que muito nova, não me recordo assim as etapas, eu só me lembro que a gente se mudou e aí a Rainara foi crescendo, eu fui cuidando dela, mas tipo assim, eu me lembro de estar cuidando dela quando ela também já era maiorzinha, né? Com tipo assim, acho que uns 3, 4 anos, né? E aí a minha mãe, quando a gente se mudou, ela começou a ter amizade com a irmã do meu pai. E aí pronto. Foi aonde acabou a bagaceira, foi mais... Porque tinha envolvimento com bebida também? Isso, aí ela pegou e se envolveu mais, né? Aí, por causa que a minha tia bebia e tal, e aconselhava, era pelo lado dela, era contra o irmão, e aí influenciava e foi essa amizade. Essa questão de conselhos é muito perigoso, porque Isso. a gente às vezes vai tentar melhorar e a pessoa com a qual a gente vai se aconselhar não é tão sábia, digamos assim, né? E aí acaba virando uma bola de neve. Eu também. E a minha mãe também sempre foi sozinha, né? Porque ela é do interior, não tem nem ninguém da família dela aqui. Meu Deus, eu não sabia disso não. Não, ela é do interior, toda a família dela é de lá, ela é sozinha aqui. Ela veio pra cá também muito nova, morar com... Na época diziam que eram madrinhas, né? Mas era mais, tipo assim, pra ajudar em casa, porque a minha avó não tinha condições da alimentação. Aí vinha morar com essa mulher, ajudava na casa e a mulher cuidava. E aí foi aí que ela já conheceu meu pai. Meu pai na época era um mercantil, depois se tornou uma churrascaria. E aí ela já conheceu meu pai, aí com 16 anos ela já engravidou de mim. Pastora Tati? Não engravidou, mas a pastora Tati, né, também. Quanto tempo? Com 16, 15, que ela conheceu o pastor. Meu Deus. A minha mãe não, ela já começou a namorar, com meses de namoro ela já engravidou. Da senhora, né? De mim, da minha pessoa. De você, né? Assim. Isso, aí já não começou. Não foi planejada, então? Não foi uma gravidez Não. planejada? Tu já sentiu algum, assim, já que a gente tá falando do meu cristão, né? Se sentiu inferiorizada por esse estigma? Eu não fui planejada? Não. Nunca sentiu? Nunca senti. Agora eu me sentia rejeitada. É espírito de rejeição, né? Mas não por conta de, eu não fui planejada, minha mãe nunca sonhou comigo, essas coisas, mas na questão da convivência mesmo, porque eu nunca tive um carinho vindo da parte... Hoje eu entendo que é a forma dela de amar, né? Mas na época, né, eu não entendi, era criança, e como tinha outra criança já no meio, então eu via um carinho maior com a outra criança, não via comigo. Comigo era mais aquela questão de cobrança, né? Pulso, né? De fazer as coisas, de chegar em casa e a casa tá limpa, se a casa não estiver limpa, né? E essa questão. Aí quando eu via todo aquele carinho com a outra e não comigo, aí eu me sentia rejeitada, falta de carinho, afeto, essas coisas. É engraçado. E a minha mãe também, ela não é o tipo de pessoa que hoje, glória a Deus, ela já melhorou bastante. Sim, conheço. E consegue demonstrar, mas na época eu acho que também toda a vivência, né? Demais. Tudo que já aconteceu na vida dela, ela não conseguia manifestar tanto carinho. Eu falo, quando eu tô às vezes ensinando encontro, por exemplo, né? Eu digo muito, assim, muitas vezes os nossos pais, eles estão repetindo coisas que eles também vivenciaram. E realmente é só com Jesus que a gente consegue destravar para não repetir. Tipo, eu também, a minha mãe é minha amiga, conversa, mas essa questão da afetividade, do abraço, ela também não teve muito com a mãe dela. Então, conosco já não era também muito assim de cheiro, de abraço, mas de conversa, podia ter, sentava e conversava. Hoje não. Hoje eu já chego, eu dou um abraço, eu dou um cheiro e já era o meu pai. O pai já era mais de cheiro, abraço, não sei o quê, mas já de conversar era só no tempo dele, entendeu? E eu via muito assim, que eram coisas que eles tinham passado quando eu vim pro Senhor também, que foi eu primeiro também, que a gente vai chegar na história dela. E quando eu vim pro Senhor também, o Senhor, realmente Deus acrescenta na nossa vida. E Ele tira muita escama, né, de tipo que a gente acha muitas coisas, não é amada, não é isso, não sei o quê. E não é só uma questão mesmo de que a gente passa a olhar para os nossos pais diferentes quando a gente tem Jesus. E aí a gente se posiciona diferente também na vida deles, né? E eu lembro muito de quando o Senhor começou a sinalizar
comigo certas coisas. Olhe, não fique chateada com isso. Aí eu ia entender o contexto, por exemplo, meu pai também teve problema com questão de bebidas, essas questões, né? Bebida leva a jogo, que leva a mulheres, que leva a várias coisas. E depois, quando eu fui conhecer também um pouco da história do meu avô, também com essas questões de jogo, bebida, e você vai ver que é um ciclo. E só Jesus pra vir ali, ó, libertar. Só Jesus pra vir ali e mudar, girar a chave e abrir a porta pra você entrar no novo caminho que é ele, né? E aí me conta, como que foi essa questão de namorar com 12 anos? Porque eu entendi, Joyce, que foi uma questão de amadurecer muito rápido. Né? Você vivenciar coisas que não é próprio para sua idade, com certeza gera em nós uma... Às vezes a gente até pensa que é maturidade, e realmente pode gerar. Mas teve mazelas também, né? Nesse amadurecimento, até postei esses dias no meu Instagram, nesse amadurecimento forçado, né? Porque uma coisa é você deixar a fruta amadurecer naturalmente. A outra é você bater para que ela amadureça, né? As pancadas vão gerar lá manchinhas que vão danificar um pouco, né? A originalidade dela. E aí me conta, como foi essa questão assim? Aí com 12 anos eu tava ali namorando, né? É assim, como eu não me sentia amada, né? Nem tinha carinho, nem afeto, aquela primeira pessoa que, né? Apareceu todo, né? Normal, eu também faço isso. Lá, todo amável, todo mostrando que se importa, né? E aí, eu peguei, quando a minha mãe, enfim, né? Essa questão da rejeição, aí eu cansei, gente, eu passava assim... Eu me recordo muito de dormir chorando. Sério? Porque nós dormíamos tudo no mesmo quarto. Só tem um quarto lá em casa, né? Que hoje eu moro nessa mesma casa que era dos meus pais. E aí era a cama de casal, minha mãe e meu pai, uma rede em cima, a Rainara e eu numa cama de solteiro. Então, eles sempre se comunicavam, entendeu? Eu sempre fui muito na minha, né? Eu fui muito calada, sempre fui... Não conseguia demonstrar sentimentos, né? Por conta de tudo que eu já convivi. É muito difícil, gente, é muito difícil pra mim eu chegar, tipo assim, e abraçar alguém em datas comemorativas. É muito difícil, era tão difícil pra mim, tipo, um dia das mães, um aniversário da minha mãe, do meu pai, eu consegui ir até eles e abraçar eles pra desejar feliz aniversário. Sério? Sério, foram coisas que eu tive que vir desconstruindo depois que eu conheci o Senhor e não muito tempo atrás, porque eu ainda era muito travada. Eu não conseguia demonstrar nenhum tipo de sentimento. Então, eu sempre ficava na minha. Se a pessoa não puxava papo comigo... Não fazia falta. Mas eu também queria fazer parte, mas eu não conseguia, entendeu? Então, a Rainara, ela sempre foi muito diferente de mim. Gente, quem conhece a Rainara? Falante, brincalhona. Então, eles ficavam brincando lá antes de dormir, conversando. E eu ficava lá no meu canto. Você sentia patinho feio? Aí eu ficava... Eu não faço parte dessa família. Os pensamentos, né? Pra que eu nascer? Enfim, esses pensamentos mesmo assim de pobre, coitada de mim. Rejeição aí mesmo, começava né? a chorar e virava pro lado da parede. A minha mãe não puxava assunto, nem meu pai, nem ela. Então eu não sabia se eu tava chorando, se eu não tava, se eu já tava dormindo, se eu não tava. E chorava, até que no outro dia amanhecia eu já estava Recuperada. pra outra luta. Pra chorar de noite de Chorar de novo. novo. E aí sempre foi isso. Aí a minha mãe começou a trabalhar e eu ficava com a Rainara em casa, cuidando da casa e tudo. Até que chegou um belo vizinho de frente. Foi um vizinho. Foi um rapaz de frente que comprou essa casa, nem me lembro quem morava antes, só que quando foi ele. Aí a gente pegou, ele começou a puxar assunto comigo, né? A gente começou eu muito nova. E dava pra ver lá de casa a janela lá de cima, né? Da casa dele. Então ele ficava lá na janela lá de cima, eu ficava na janela lá de baixo. E a gente ficava conversando. E aí, conversa vai, conversa vem. Ele enchia um garrafão, porque lá em casa tinha uma bomba, né, poço. E aí ele enchia o garrafão lá. E aí... Enfim, a gente começou a conversar. Ele esperava... Não é burro nem nada, né? Porque ele era mais velho do que eu. Ele tinha 16 anos.
Olha só, meu Deus. E eu tinha 12. E aí... E aí ele deixava pra encher esse garrafão quando a minha mãe não tava em casa. Jesus. E aí entrava, enchia o garrafão, mas tipo assim, nada de tão... Tu não se sentia ainda assim, com relação à malícia, né, no teu coração? Não, pra mim era só amizade. Eu sempre tive, não sei porquê, facilidade de ter amizade, mas eu acho que por conta do meu jeito, as meninas já olham pra mim e ficam, né, com aquela cara. Até hoje, né? Às vezes olha de nojenta. Isso. Quem nunca passou por isso, levante a mão, porque já passou. Então, os meninos chegavam a eu ter mais amizade com o menino do que a menina. E aí eu achava que era só mais um amigo e tudo. Quando eu vi, já estava namorando. Ah, e também, esqueci de um detalhe super importante. Conte! Quando eu era criança... eu acho que eu contei isso só pra pastora, há muito tempo atrás. Tu que sabe, tu conta se tu quiser. Não sei se não sei. Agora o pessoal vai ficar curioso. Ela vai no tempo dela. Enfim, quando eu era muito, muito criança, o meu primo já influenciou isso em mim. Entendeu? Entendi. Não sei se chega a ser essa questão como de ter sido... Abuso? Não sei se foi isso, não sei. Primeiro, brincadeira de criança, negócio de brincar de casinha. Sim. Essas coisinhas. Aí rolavam umas... Entendeu? Então, é papai e mamãe. Essas coisinhas assim, quando eu era bem criança. Despertando a sexualidade, né? Isso, quando eu era bem criança. Eu ia pra casa dele com a minha mãe era muito amiga da mãe dele, né? Que no caso, ele era da parte do meu pai. E aí aconteceu isso. A minha mãe descobriu, eu levei uma bela pizza. Ele levou também uma bela pizza. Aí pronto, passou. Aí depois, não sei se isso tudo influenciou nessa questão, né? E aí... Minha mãe descobriu que eu tava ficando com esse menino e esperou eu sair de casa, eu fui pra algum lugar e foi na casa dele. Aí falou um monte de coisa com ele, brigou com ele, disse que não era pra ele estar atrás de mim, enfim, aquele caso de família. Mas aí passou um tempo, eu sempre fui também muito atrevida, né? De ficar calada. Jesus te curou. Isso. E aí... eu respondia, né? Minha mãe ia falar, eu respondia a ela, a gente discutia muito, nosso relacionamento entre mãe e filha também foi bastante danificado, porque a gente discutia muito, brigava Faltava muito. Respeito, né? Isso. E aí eu disse a ela que eu não ia respeitar a decisão dela. Ela disse que estava proibindo de namorar com esse menino, só que eu disse que eu não ia respeitar, que eu ia continuar ou na frente dela ou atrás dela, ela que escolhesse. Não façam isso, jovens. Não façam. Ela que escolhesse qual seria, né, a forma. Mas que eu não iria parar de ficar com ele. Enfim, aí depois de um bom tempo, o meu pai é neutro, tipo, todas as decisões importantes vêm da minha mãe. A última palavra vem da minha mãe. Oh, meu Deus. Essas questões, entendeu? Ele fica chateado, aí o que ele faz? Ele fala pra ela e ela fala pra gente. Ele não chega pra falar, entendeu? Não impõe. Ele também tá bem abençoado, né? 3 mulheres. 3 não. Eram 4 mulheres. Que com depois veio a Giz também, né? Não, nessa época era só a Rainara. Sim, 3, mas ele só conviveu. Pois é. Meu Deus, abençoado. Bendito sou entre as mulheres, viu? E aí com o tempo, ela meio que liberou namorar com ele. A força do ódio. Foi. Mas, tipo, ele sempre exigiu respeito, conversou com ele e tudo. Ele também, né? Foi bem maduro, assim, conversando com ela. E aí a gente namorou, acho que 1 ano e 2 meses ainda. Tu achou que a tua adolescência foi difícil? Tipo, porque tu disse que a tua infância não tem muitas memórias assim, agradáveis. Mas tu achou a tua adolescência como? Ainda conturbada, porque mesmo a minha mãe continuava brigando com meu pai, ela começou a beber, então eu já tinha que ficar com a Rainara e com 2 bebês, basicamente. Todo domingo ela iria pra praia, e aí eu já comecei a me ligar, eu sempre fui muito observadora, então eu já comecei a observar que tinha traição dos 2 lados, né? Quando a gente ia pra praia, assim, raras vezes que ela levava a gente pra praia também, porque ela ia com essa minha tia,
a gente via que era os homens que ficavam ali pagando as coisas, mandando as coisas. Então, de tudo isso eu observava. A Rainara, com a minha prima, só brincava. Mas não, eu já ficava ali, sempre tive... Um pulga atrás da orelha, Isso. né? Aí continuou, depois eu comecei a me envolver no relacionamento, piorou mais ainda, porque eu não tava bem com nada. É isso que eu ia te perguntar, essa questão do relacionamento, porque tu disse que também a adolescência não foi fácil. E se relaciona muito cedo, tendo experiências não muito, assim, exemplares dentro de casa, essa questão do relacionamento, tu era ciumenta, controladora? Não, eu sempre fui... Desapegada. Eita. Por conta de não conseguir demonstrar sentimento. Eu morri ali, sentindo, tipo assim, tô com ciúme, fico com ciúme, mas eu não falava. Era meio orgulhosa. Isso. Era a tua forma de se defender, talvez, né? Isso. Tipo, como se tu criou estruturas, muros, que até tornou a Joyce, como digamos assim, diziam, abusada. Isso. Pra não demonstrar. Eu já fui muito magoada, então eu não vou. Quem vai ter o direito de fazer isso comigo? Não vou deixar. A minha mãe que sempre meio que se intrometia, né? Nessa questão, porque eu nunca... Ele saía, eu ficava... Porque primeiro minha mãe não deixava eu ir para o mesmo canto que ele. Então eu também não ia dizer, não vai ficar comigo, entendeu? Eu digo, pode ir. Ele saía, ele começou a trabalhar no negócio de, na época era paredão, essas coisas, né? Nas festas do paredão. Se mandava, eu ficava em casa. Enfim, essas coisas. Tu sentia, mas não demonstrava. Não, também não. Se eu fosse chorar, chorava igual quando era criança, lá na minha caminha, chorando a noite todinha. Eu era o tipo de pessoa que não conseguia, tipo assim, quando era pra brigar, pra conversar, pra fazer alguma coisa, aquela pessoa que faz todo o texto na mente, que repassa, que vai pro espelho, fica, olha, quando ele chegar, eu vou falar isso, aquilo. Falava 2 palavras do que todo o texto que eu tinha planejado. E é tão legal quando a gente ensaia, fica tudo tão maravilhoso, né? Aí, de repente... Não, eu já tava com a briga pronta pra dizer, não, isso não é certo. Eu tinha consciência de que não era, eu já sabia, né, as coisas assim de relacionamento. Mas eu não conseguia expressar, não conseguia dizer, só conseguia viver. Portanto, que a minha mãe via que eu tava sofrendo, né? Porque aí mãe ela conhece. tomava tudo. Ela tomava a minha dor, ela terminou com o menino por mim. Oi? Como é? Eu fui para um belo piquenique com a família da minha avó. Quando eu cheguei, eu estava sem namorado, porque a minha mãe tinha ido na casa dele, que não era muito longe. Joyce, vem cá, resolvi teu problema. E disse que não queria ele comigo, porque tava vendo que ele tava me levando a pagode, que ele tava, né, brincando com a minha cara, com o meu sentimento, que o sentimento que eu tinha por ele era verdadeiro, mas ele não demonstrava o mesmo, e que não queria mais ele comigo, que ele não fosse mais atrás de mim. Aí tu, amém. Aí eu fiquei arrasada, mas meio que ele também manifestou. Se fosse outro, tinha, não, mas não é se assim, gostasse né? mesmo, né? Entendeu? E aí ficou por isso mesmo. Aí tu, foi 1 ano e meio, né, com ele? Foi quase 1 ano e meio. Com 13 anos, quase 14 anos. Isso. E aí, até onde que Jesus entrou nesse negócio? Nessa parte. Foi? Foi, porque aí passou um tempo, ele foi embora, ele foi embora, né, pro outro bairro que eles moravam. E aí foi que eu fiquei, né, não solteira, porque, gente, não comecem a namorar. Eu só digo isso. Não. Porque como eu já tinha namorado com ele, eu entrava em outro relacionamento. Ficava. Não fique, porque se você ficar aqui na Terra, você vai ficar quando Jesus voltar também, viu? Mas eu não era de tipo de ficar ficando com vários garotos. Eu ficava com um e aquele já se tornava meu namorado. Entendeu? Na tua cabeça e o outro sabia não, também? com a outra pessoa também. Ai, não era de, tipo, de ver uma pessoa, essas coisas que hoje em dia, né? Sim. Não, sempre foi tipo, vou ficar com você, tipo, uma semana a gente já dizia que tava namorando e pronto, entendeu? Então foi pouquíssimos, mas foram bem devastadores. Verdade, né? Porque com 12 anos, se não for devastador, minha filha. Enfim, aí o que aconteceu? Ele foi embora, foi tipo assim, né? Aquela cena de novela adolescente. Ai, meu Deus, saindo embora, o amor da minha vida. Chorava. Bichinha, mulher. Aí, a minha prima conheceu o Senhor e aí veio me chamar, né? E aí eu fui, na época célula,
E aí, mas também a minha mãe era bem rígida nessa questão de igreja, né? Então ela não me deixou participar das células. Sério? Aí eu caí meio que de paraquedas no encontro. Porque eu não fiz todo aquele acompanhamento. Tem que ter o acompanhamento, né? Foi. E eu fui sozinha, assim, né? Não tinha... A minha prima, quando ela foi ela e toda a galera lá da rua da minha avó, que eu já conhecia. Aí, quando voltaram tudo, né? Crente e tal. Eu até ficava com raiva, porque eu não tinha assunto, porque elas já sabiam falar da igreja e eu tava fora dessa parte, né? E não pode falar, né? O encontro aí dá mais sabe, raiva. aí eu... o que foi que aconteceu com vocês? Vocês não querem conversar comigo e tal, enfim. Aí era pra mim ter ido nessa levada, né? Que foram todas. Mas aí a minha mãe não deixou porque tinha alguns, né? Posicionamentos da outra galera que ela dizia que só quem pega no meu punho é ela. Não ia aceitar outra pessoa pegando. Né? Por isso que ela proibiu no início. E depois que veio a minha prima, por ser alguém conhecido e tudo, aí foi que ela liberou e eu fui pro encontro com o Senhor. Aí lá, né? Tu nunca tinha tido, assim, nenhum contato na igreja? Eu acho que eu fui só uma vez, porque eu mudei de escola, né, também. Aí eu conheci uma amiga minha, era cristã. E aí a gente tinha feito não sei o que lá, que tinha combinado de ir pro culto, que ela iria apresentar alguma coisa. E aí eu fui, mas é pra assembleia, né? Aquele momento de levantar, de sentar, essas coisas. Aí eu... Tipo, não me identifiquei e achei só, tipo, como se fosse também uma missa, né? Eu ia muito pra missa. Ah, entendi. Eu tô te perguntando isso porque, assim, eu também não era cristã, né? Mas o meu primeiro contato não foi com o encontro. Foi na igreja aqui mesmo, né? Na igreja. Mas, mesmo que eu não tivesse tido, assim, esse entendimento que nós hoje temos do Senhor, eu percebia Deus. Desde a minha infância, sabe, assim, eu lembro que eu ia, assim, pra varanda, que eu morava na casa em cima, e eu falava com as estrelas, mas eu sempre tive muito essa ideia de que tinha um Criador. Eu lembro de eu de noite, na rede, dormir e mandar beijo pra Jesus, beijo pra Deus, é isso que eu tô te perguntando. Tu não tinha nem essa questão, assim, de... um contatozinho com Deus? Eu tinha essa questão de falar sozinha, mas não entendia que era com ele. Então eu desabafava muito sozinha. Depois de um tempo, justamente quando eu conheci o Senhor, foi que eu me lembrei, né? De que ele estava lá me ouvindo. Mesmo eu não sabendo que ele existia, mas ele estava ouvindo o que eu estava passando, que eu estava chorando, o que eu estava dizendo. Então eu sempre fui de falar sozinha mesmo, de ficar conversando. Não era doida. E não era doida, alguém me ouvia e me ouviu. E aí, justamente quando eu fiz o treinamento Eva, até compartilhei, foi? Não sei. Eu acho que não lembro. Eu compartilhei que nessa época, né, teve das aulas, não sei se é aula, né? É aula. Aula do treinamento, você falou sobre isso, sobre da questão de Deus e tal, da infância, né? De você buscar, sim, conversar com sua mãe, não sei o quê. E aí eu não cheguei a conversar com a minha mãe, mas por eu ter essa infância assim, eu ficava, eu não tenho coisas, né, pra lembrar da infância, minha infância foi tão ruim, assim, nessa questão, mas aí ele falou, o Senhor me disse que eu estava lá com você. Ai, que lindo. Mesmo você não entendendo, ou achando que eu não estava, por causa que estava tudo, né, ruim, a sua família brigava e tudo, mas eu vi todo o processo. Sim. Ai, que lindo. E eu ouvia você chorando, enfim. Ai, não pode, porque eu também já tô aqui. Não tem lencinho. E aí depois que eu conheci o Senhor, eu entendi que o que eu fazia era oração. O que eu fazia nessa questão de falar sozinha era eu orando, né? Eu orando ao Senhor e eu não sabia que eu estava orando, mas era uma oração. E como foi essa parte assim? Chegou no encontro, porque o encontro é babado. Eu tava com medo, porque, né, eu cheguei lá no encontro, como eu fui sozinha, não tinha ninguém, não conhecia ninguém, só conhecia a minha prima e ela fica diferente, né? Meu Deus, e logo com a tua personalidade, que já era meu Senhor. Eu não fiz nenhuma amiga no encontro, eu acho. Era bom, foi só tu e Deus mesmo, glória a Deus. E aí eu só via ela em alguns momentos. Primeiro, quando chegou lá, que já deixa você lá, né, pra preencher as coisas e tudo, ela sumiu. Depois eu entrei num ônibus, era um ônibus só pras meninas e outros pra quem tá trabalhando, então eu já não vi ela, minha vontade era de desistir.
E tava indo por um caminho. Não era um caminho esquisito porque nessa época era na própria igreja. E no acompanhamento da célula tinha uma vez que tinha que ir pro culto, né? Que era o ponto de contato. E aí foi a vez que eu fui pra igreja. Tipo, pra encontro, né? E aí que eu fui pra igreja, meu primeiro contato com essa igreja, mas eu também meio que fiquei só na minha, só observando essas coisas, achei um pouco estranho, mas nada tão estranho, assim, absurdamente estranho. Então eu já sabia o caminho, né? E aí quando chegou lá, passei por todo o processo do encontro, não vou dizer que a minha parte, né, maior foi a cura, né? Não, mas fica por aí, porque, né, se você Pois quer saber, faz o encontro, né? E aí foi a parte que o Senhor, né, eu entendi, né, que eu me encontrei realmente com Ele, que eu senti o amor dele na minha vida, que... Como foi essa questão pra ti do abraço, das coisas? Porque tem muito, né? Porque, gente, não tem. Corpo de Cristo abraça demais. Como foi lá, assim, no encontro? Tu não se sentiu, meu Deus, esse povo me agarrando, sai daqui. Tu sentiu isso? Ou tu tava tão anestesiada que... Não senti. Eu acho que depois do processo, assim, que eu fui de ir até a igreja, chegar lá, a pessoa abraçava, não sei o quê. Aí já foi... Aí eu fui, então... Tô curada já, Eu só abraço. Muito, né? Muito, porque o povo pra abraçar é a gente. Não sei se a pastora tem alguma experiência comigo nessa questão, porque ela sempre foi do abraço, né? Não sei se... Aí tem algumas pessoas que ela disse que não sentia que estava abraçando. Não sei se eu sou uma dessas pessoas, né? Que passou por isso. Não tem umas aqui que eu obrigo a abraçar, né, docinho? É difícil quando você não tem esse contato, né? Quando você não constrói. E até mesmo pra mim começar a ser assim também foi um processo. Eu amo falar disso. Acho que quando o Senhor me deu o treinamento Eva, né, em 2020, uma das coisas que eu entendia muito era que as mulheres precisavam entender, as mulheres e as moças, porque detalhe, não é sobre as mulheres, porque nós já somos mulheres, mas as moças, porque eu penso muito assim, se a gente ensinar agora, desde agora, para as meninas, elas não vão repetir. E elas não vão precisar passar por aquilo que as mães delas passaram. Ainda que, vou te contar, eu ensino. E às vezes chego umas bem pra perto, mas eu vejo, Joyce, quanto o diabo quer dizer assim, você vai ser uma repetição. Você vai sim fazer o que ela fez. Por causa das legalidades, né, das brechas que ele, tipo assim, eu fiz com a sua avó, eu fiz com a sua mãe e eu vou fazer com você também. Se você não tiver cuidado, ainda faça com os seus filhos que estão por vir. E quando o Senhor me deu o treinamento Eva, era exatamente... É assim, chega, queima no meu coração, sabe? Ver mulheres, realmente, mulheres e moças, despertando para entender que sim, a palavra de Deus liberta, reposiciona, reconstrói e nos faz caminhar numa medida diferente. Porque o que a gente tem sem o Senhor? Uma medida da terra. Uma medida de olhar e dizer... Porque, olha só, a minha avó fez, a minha mãe fez e eu tô tão fadada a fazer igual. Então, quando eu vim pro Senhor e eu via mudanças, porque eu também... era só misericórdia no sentido de afetividade, eu acho mais de patricinha. Então, pra ter noção do nojo que eu era, né? E aí, quando eu comecei a deixar o Espírito Santo trabalhar em mim, o Senhor foi falando coisas a meu respeito que eu dizia, não, as estruturas de orgulho, meu Deus do céu, como doía. Você fala, você vai falar. Eu disse, não vou, Espírito. Você vai, porque se você tá desfrutando do meu amor, se você canta que não tem tempo pra perder, tempo com ressentimentos, como é que é isso? Como é que você diz me ter e não testemunha e não testifica daquilo que eu faço dentro de você? Eu não sou pra ficar dentro de uma caixinha. Aí quando ele começou, aí hoje eu amo falar para as mulheres, eu amo falar para as meninas, até fui líder de jovens, você sabe disso, né? E eu amava dizer para elas, vocês podem fazer diferente, vocês têm toda a responsabilidade de fazer diferente. Olhem para vocês agora e pensem assim, eu não preciso errar no relacionamento, eu não preciso errar nas minhas escolhas, nas minhas profissões, nos sonhos, até hoje. A minha mãe tem 50 anos e ela... Tipo assim, questão de sonhar, não queria... eu não sei se eu tenho sonho, eu olhava pra ela e disse, mas a senhora tem sonho? Sim. Não é porque a senhora tem 50 anos que não pode mais sonhar. E aí agora ela tá fazendo uma faculdade, né? E eu disse, isso não é a idade, não é... É o que o Senhor vai gerando dentro de você.
Até saiu essas questões. Idade por idade, gente, sem ter temor ao Senhor, não adianta, porque o que te deixa maduro não são as suas experiências. É o que o Espírito Santo faz com você. Porque tá aí, você vê, experiência por experiência você tinha, e das duras, e das fortes. Mas o amadurecimento correto de perceber, de entender que a falha não é o outro, a falha é você, de que você que é, tipo assim, as suas essências. Nossa, por exemplo, eu me abasteço no silêncio. Quer me ver exausta é tendo que ficar falando com muita gente. Eu preciso do meu tempo de profeta. E você, às vezes, tá ali meio que magoando as pessoas, ou então tentando ser algo para agradar as pessoas, porque não se conhece. Entende? E aí vem realmente a construção com o Espírito Santo. E esse encontro que você teve com Deus foi o start da sua vida, porque foi nova. Quantos anos? 14. Com 14 anos o Senhor te pegou ali, né? E aí me conta, como foi a partir daí? Isso, eu me encontrei com o Senhor e aí eu entendi várias coisas da minha vida, né? O porquê que eu tinha passado por tanta coisa. Mas eu não vivi o evangelho 100%. Não foi uma... Não foi radical, tipo assim, entrei já, entendeu? A santificação, né? Isso, foi aos poucos, bem aos poucos. Sério? Porque eu fui dando... Tempo ao tempo. Não era muito, eu ainda era muito fechada, então pra me permitir, assim, o agir dele, assim, na minha vida... Foi lentamente. Portanto, que eu continuei com algumas coisas, outras não, enfim. Tá falando tipo de práticas, né? Mesmo Isso. Na igreja, tu ainda tinha lá um pezinho no mundo, é isso? E não um pezinho no mundo nessa questão de ir pra festa, dessas coisas, mas na questão do relacionamento. Namoro. Porque quando eu fiz o encontro, eu acredito que eu já estava namorando com a pessoa que foi o meu relacionamento mais duradouro, né? Que foi o relacionamento de 3 anos. Que media de 3 anos, que foi quase 5, porque eu ficava nessa questão. E aí... Então, ainda não foi logo assim, 14 anos, o Espírito Santo, não sei o quê. Não, foi aos poucos, um processo bastante lento, ainda não entendia, tipo assim, a identidade, essas questões, foi agora recentemente. Sério? Não foi desde os 14, não. Eu ia pra igreja, eu também não tinha um acompanhamento, né, assim, Discipulado, 100%, né? um discipulado. Eu comecei, aí quando eu me envolvi no Ministério de Dança da igreja, foi que eu fui entendendo mais, por conta do que eu não tinha conhecimento, eu não lia a Bíblia em casa, essas questões, era mais só na igreja. Não tinha um relacionamento com o Senhor em casa, entendeu? Era terceirizado, né? Isso. Era tipo, tu tinha que ir pra igreja pra falar com Deus. Isso. Mais ou menos isso. Não tinha aquele relacionamento em casa, de ler a palavra, de entender, entendeu? De construção, mas eu ia pra igreja, lá eu sentia o Senhor e tudo, aí me envolvi no ministério, e aí a líder do ministério já começou a me discipular mais, né, a me mostrar os erros, as coisas, aí eu fui me assim, entendendo. Um choque que tu teve com relação ao evangelho, tu lembra? Tipo assim, quê? Eu tenho que abrir mão disso pra servir a Jesus? Tu acha que teve algum? Não, assim... Ou tu já entendia? Portanto, por ter a vida assim, eu acredito que o Senhor sempre me pediu... A linguagem do Senhor comigo é renunciar. Tipo, você já começa a renunciar. Não tem mais... Abra mão. A linguagem de amor dele comigo. Renúncia, a mais nova linguagem de amor de Deus. Sempre na minha vida eu vejo claramente essa questão de ter que abrir mão. Acho que até mesmo por conta dessa questão que você falou, de eu ter construído muita coisas rígidas em mim, eu tive que desconstruir isso tudo diante de Deus. Ai, meu Deus, até imagina. Entendeu? Então, esse sempre foi o caminho pra mim. Eu imagino assim, arrancar um tijolo que tava ali tão bem colocado e você... Tá ótimo, porque você, ainda mais conhecendo o seu temperamento, ainda mais olhando e dizendo assim, tá ótimo, maravilhoso, eu coloquei aqui, tá bem alinhado. Aí Deus fala, alinhado? Eu sei, eu fui uma pessoa bem difícil de relacionamento. Com Deus e com liderança. Pessoas, com liderança também. Eita, porque tu já era atrevida com tua mãe, mulher. Isso.
Isso, a minha líder era a minha prima, Eita. então já não tinha aquele respeito. Família. Vindo da parte dela, eu não conseguia enxergá-la, né? E tal, e ela também não, acabava misturando tudo, não tinha aquela coisa bem separadinha de tipo assim, agora ela tava falando como minha líder, agora ela tava me falando como minha prima, não, era tudo misturado. Farinha do sabia. mesmo saco. Isso, portanto que quando eu fui pra dança, foi que eu comecei a entender melhor, porque não vinha dela, né, os ensinamentos, vinha de uma outra pessoa. Prata de casa. Isso. É difícil. E aí foi que eu fui me desenvolvendo, fui entendendo, fui me envolvendo nas coisas da igreja, ministério, na questão da célula. Eu queria te perguntar do Ministério de Dança, como foi isso? Tu sempre dançava lá fora? Dançava fora. Tinha um grupozinho de dança, de criança mesmo, do bairro, né? E aí eu fazia parte, mas também minha mãe nunca deixava me envolver 100%. Meu Deus do céu. Então era tipo, só quando ela... Acho que a minha parte mais livre, assim, né? Foi quando ela começou a estudar à noite, a minha mamãe pra terminar, né? Que ela não tinha concluído. E aí eu ficava bastante tempo na minha avó, não era só dar a benção e voltar, entendeu? Aí foi a época que eu fui mais me envolvendo assim, aí ia pra essa, que era a Jane o nome, que era o nome da meninazinha que ensinava, que ficava com as crianças do bairro, tipo um trabalho, né, no bairro que ela tinha. Aí eu já dançava. Aí quando eu entrei na igreja, eu nem me lembro como... teve tipo uma campanha, um negócio de gincana entre as equipes, né? Aí teve uma das provas era a dança e tal. E aí eu fui e foi a primeira vez que eu dancei, foi nessa gincana. Aí, a partir daí, eu fui para as reuniões do Ministério de Dança. Só que como eu namorava, eu não ministrava, né? Eu só ia para os ensaios mesmo, passei assim um bom tempo. E a gente sabe que é por causa da questão mesmo da prudência, né? Não é porque... Eu também já tive, assim, como líder, também já tive que dizer, você pode vir para os ensaios, mas você não pode ministrar. E às vezes as pessoas não entendem, mas é por zelo, não é porque nós estamos sendo ali seletivas, né? Não é nada disso, é exatamente porque, gente, quando a gente vai profundo na palavra de Deus, é muito claro algumas coisas, né? E tu ficava me revoltada com isso? Não, eu entendia. Sério? Eu entendi, porque eu não me sentia também bem namorando. O Espírito Santo também me cobrava essa questão, entendeu? Mas eu sempre fui. Dois, né? Era, porque eu sou teimosinha. Eu era, né? Em nome de Jesus. Sim, creio, irmã, porque tu vai ser mãe, Sim. em nome de Jesus. E aí eu comecei a me envolver. Aí justamente a boa parte do que eu tenho de zelo, né, de entendimento assim nessa questão vem do ministério, né, Dança, zelo, né? pelo Senhor, pelas coisas de Deus, porque eu aprendi muito, graças a Deus, a líder do ministério. Eu sou grata a ela trocentas minha vida, por conta que muito da minha bagagem nessa questão veio dela, entendeu? De ter atenção, de vigiar nas roupas, de vigiar no comportamento, no que fala, isso. Né? Veio da questão do ministério, por isso que eu acredito muito no poder que tem o ministério na sua vida, assim que você se converte, né? De você se envolver, de você procurar ter um compromisso, né, com o Senhor, porque eu acredito que se eu não tivesse me envolvido, eu não teria o Espírito Santo não ia ficar me constrangendo, né, por conta das minhas atitudes, eu não ia buscar melhorar certa coisa, por conta que eu queria estar diante do Senhor de certa forma reta, né, íntegra, para mim poder agradar o coração dele. Então, isso veio do ministério. A princípio para você ministrar, o motivo era para mim dançar, mas depois se tornou uma cultura assim dentro do meu coração, de realmente isso, um hábito, de realmente eu buscar ter uma vida para me poder ministrar a vida na igreja. Então eu entendi a seriedade disso. E aí foi que eu fui me consertando, né? Fui vendo que não era a vontade do Senhor para mim viver aquele relacionamento, principalmente de idas e vindas, de dois mundos diferentes, porque assim, quando eu fui para a igreja, ele também foi para a igreja. Então, no início estava tudo bonitinho, né? Todos os dois na igreja e tal, fofinho. Só que eu deixava bem claro que a gente não vivia o compromisso, e a igreja que eu congregava na época pregava o compromisso. Então, a gente também era bem taxado, bem julgado, pessoal.
Compromisso que olhava fala é já a pra corte, gente. né? Isso. O pessoal já olhava pra gente torto, porque eu nunca fui de fingir nada. Nem pra Transparente, ninguém, né? sempre fui muito transparente. Então eu dizia pra minha liderança, eu não tô vendo compromisso com ele. E a gente tá namorando, assim, na questão de beijo, essas coisas. Porque não adianta eu dizer pra ti agora que eu tô no compromisso e quando eu estiver lá em casa eu vou estar beijando ele. Uhum, sim. Entendeu? Então eu não acreditava ser o certo. Então eu dizia, não, a gente namora. E aí a gente era bastante, né, Sim, eu entendo. taxado por conta disso. Até hoje eu fui descobrir que a pessoa... Enfim, né, histórias que eu ficava sério, que você nem imagina, né? Que as pessoas falavam de você e tal, sendo que você tava só ali na sua, vivendo sua vida. Ah, mas sempre tem gente pra falar. E eram pessoas de outras equipes, tipo assim, equipes distantes que conhecia eu e ele. Tipo assim, a gente era usado como exemplo das ovelhas. Ah, entendi. Aham. Não façam como Não façam eles. isso. É. Acabou que realmente não era pra fazer, né? Realmente não era. Aí foi que eu fui vendo que não era da vontade do Senhor, mas só que era aquela questão de entrego ao Senhor o relacionamento, mas estamos de volta porque eu quero viver aquilo. Tipo assim, eu disse, Senhor, se não for pra mim, afasta, se não for pra mim que a gente termine, não sei o quê. Aí o Senhor agia, né, de acordo com a vontade dele. Aí eu já pegava de volta, acabava voltando de novo, entendeu? Não era assim, mesmo, né? um processo assim de libertação foi grande. Foi mesmo, viu, minha filha? Foi grande. A minha mãe começou a ser contra quando ele saiu da igreja, né? E começou a se envolver também com outras coisas. Minha mãe sempre foi muito rígida de questão de sair, então, mais uma vez, saía, eu ficava em casa. E ela vendo tua mudança com o Senhor, aí que ela não queria mesmo. E ela sempre foi, né? Se metia muito nesse relacionamento. Chamava o menino pra conversar. Enfim, foi bem conturbado, a gente discutia, a gente brigava. Já tava, meio que esse relacionamento já tava influenciando toda a minha casa, né? Tipo assim, o meu relacionamento com a minha mãe, né? O meu relacionamento com a minha irmã e tudo. Já tava afetando a harmonia de vocês, né? Isso. Que não precisava de muita coisa pra afetar. Entendi, Entendeu? Né? Mas tu foi cedo e aí teve todo esse processo aí. Até tu falou essa parte do ministério. É incrível como a comunhão cura, né? Como a gente precisa. Não é a gente entrar numa igreja, a gente como pastora, não é sobre isso. É porque você entrar na igreja, você vai precisar de pessoas para te afiar, para te confrontar, né? Como o ferro afia o ferro, assim o ser humano aprende com o outro, provérbios disso. E ali, mas é um afiar tão bom. Porque ainda que... No momento que você tá passando, não é, mas depois você vê os frutos. Ainda que doa, você... Provérbios, acho que também Hebreus fala. Quando você é repreendido de primeira, você meio que... Ai, assusta. É um gato escaldado ali na hora, né? Mas aí depois você vai refletir, porque ali o momento você tá reagindo. Então tem muita impulsividade, tem muito das suas emoções. Mas é aquilo, quando você vai pro seu quarto... E você vai analisar o que falaram pra você, é igual aquela bela conversa que você apronta, né, ali, e você analisa e vê todos os pormenores e tudo mais, você diz, poxa, realmente tinha sentido. Isso. Faz sentido o que falaram pra mim. Hoje você sabe que você também já aconselhou pessoas, né? E às vezes você sabe que quando você aconselha, às vezes as pessoas saem emburradas, com raiva de você, ou então, eu não vou fazer isso. Aí você, hoje, por exemplo, tem coisas que eu fico assim... Só esperar. Deixa eu esperar. Por exemplo, quando eu falo a questão do corpo. Porque eu já fui afetada nessa questão de usar roupas sensuais, de achar que o meu corpo me afirmava. E aí, quando eu falava pras meninas, algumas chegam a revirar os olhos. Quase que eu colocava a mão pra ter que sair o demônio, entendeu? Mas revirava os olhos. Aí, uma vez o Espírito Santo falou assim, paciência. Porque se com você foi com o processo, com ela também será. Tem que entender, Vai ser um processo. A gente não pode também querer desesperar aqui na hora. Bom é quando é aquele que a gente aconselha na hora, né? Recebe ali, realmente tem mudança. Mas a maioria não é assim. 99% das pessoas, essa é a porcentagem, elas vão ouvir, endoidar por dentro, aí depois é que elas vão analisar e refletir que era bom. E é muito interessante, porque se envolver no ministério constrói a nossa identidade, hoje você pode falar de certas coisas, exercer certas coisas, porque você tem propriedade para falar.
Quem nunca passou e quer dar palpite? E quem nunca teve ali o momento do confronto do corpo, que quer falar de unidade? Como assim, meu bem? Você nunca teve num ambiente de unidade para poder falar. Você só pode falar daquilo, assim, dessas questões, né, com autoridade, quando você vivencia. Quando você pode dizer assim, é diferente quando você fala, eu já passei por isso. Eu sei do que eu estou falando, né? E aí tu falou que a questão do relacionamento meio conturbou e tal, tua mãe se metia. E aí eu queria te perguntar, como foi assim o teu testemunho de Jesus na tua família? Porque foi através de Jesus que veio à tua casa, não foi? Isso. Quando eu fiz o meu encontro, no último dia, eu sentada, eu falei assim, porque a minha irmã mais nova tinha 5 meses quando eu fiz o meu encontro. Né? Isso. A Rainara, ela já frequentava essa igreja, né, os cultinhos de criança e tudo, ela já ia quase todo domingo com essa minha prima. Aí depois que começou eu e ela, né? Aí como a minha irmã tinha 5 meses, eu falei assim, quando a minha irmã tiver 1 ano, a minha mãe vai fazer esse encontro. Falei isso. Só que aí e passou, continuei indo pra igreja. Teve uma época que ela me proibiu de ir pra igreja. Então passei 2 dias chorando. Chorava tanto que ela ficava falando, por que tu tá chorando? Mãe, eu quero ir pra igreja. E sempre me falava que era pra ouvir os pais, né? Então se a minha mãe não tava deixando eu ir, eu tinha que obedecer. E aí eu passei 2 dias chorando, sem saber cantar aquela música da Fernanda Brum, Espírito Santo. Ore por mim. Era essa música, eu botava no meu celularzinho, bichinho, e chorava, escutando. Só que eu tava ela, de que você acredito que foi o Espírito Santo mesmo ali que agiu. Porque eu não, ela me disse, você não vai mais, e eu meio que tudo bem. Aceitei. Honrada. Isso, e fiquei só chorando. Aí depois dela me ver 2 dias, 3 dias chorando, ela pegou e falou que eu poderia ir. Vai, menina, não sei o quê. Aí eu peguei, fui frequentando e tudo. No início, a gente ganha um óleozinho, né? Aí eu passava o pano na casa com óleo. As minhas orações. Profética. Eu passava o pano na casa com óleo. Aí quando eu ia pro culto, quando eu voltava que tinha alguma palavra que eu tinha gostado, eu lia pra eles, né? Mas não me davam atenção. Tipo assim, não sei nem o que essa menina tá falando. E tal, aí eu ficava bastante triste, né? Não vou fazer isso mais não, eles não estão me escutando. Aí eu pedi pro Senhor pro meu pai não parar de beber, né? Orava. Aí as minhas orações era dizer assim, Senhor, quando ele colocar a bebida na boca, que possa ser o gosto mais ruim da vida dele, que comece a amargar, que ele comece a desgostar, não querer mais isso. Senhor, quando ele entrar num bar, que ele na mesma hora sinta vontade de vir-se embora. Eu orava essas coisas e pedia também pela minha mãe e tudo. Aí ele até disse que. Aí ele pegou e disse que ia fazer um encontro. Ele? Isso. Não tua mãe, ele. Ele primeiro, né? Foi o dia mais feliz da minha vida. O bichinho ajeitamos as coisas dele, ele foi, preparamos os momentos lá, né, pra entregar ele depois. Ele foi, só que ele foi na sexta. Só que ele disse que tinha que ir trabalhar, não ia faltar um emprego. Aí no sábado ele veio trabalhar e ele não voltou pro encontro. Ele veio chegar em casa mais de 11 horas, morto de bêbado. Então eu chorei muito. Isso é uma facada pro filho. Eu chorei muito. Porque assim, como eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe, eu não tinha um relacionamento afetivo com meu pai, mas ele sempre foi muito brincalhão, engraçado, como você conhece, né? Então, eu tinha um apego nele, a minha mãe até fala que eu sou por ele, essas coisas, né? Mas eu sempre tive essa questão mais com ele, então eu senti tanto. Eu fiquei tão feliz quando ele disse que ia, né? Que eu já sabia o que acontecia lá, quanto ia ser maravilhoso na vida dele. E quando ele chegou em casa, bebê, foi tipo assim, um baldão de água fria, né, em cima dos sonhos, dos planos que eu já estava, né, imaginando que seria a nossa vida como família. E aí, mas aí eu tratei ele, ele falava, ele me pediu uma desculpa, filha, não consegui voltar. Ele falava, bebo, não, pai, tudo bem e tal. E aí ele chorou também, enfim. Aí no domingo ele acabou indo também pro culto pra ver lá os meninos, né, voltando. E pronto.
Aí, depois de um tempo, essa minha mesma prima que me ganhou começou a trabalhar na questão de querer levar minha mãe e tal. Só que a minha mãe também sempre muito rígida, né? Não queria, detestava crente, essas coisas assim. Foi bem difícil. Só que continuou essas questões de briga, né? Dentro de casa, de bebida e tal, Nossa, era muito complicado ainda. E aí, eu só bati o pé quando a minha irmã nasceu, a mais nova. Eu falei, olha, a infância que eu tive, eu não quero que ela tenha. A infância, teve uma briga que foi bem feia, que eu já tava bem maior, né? Eu acho que eu já tava com uns 15. Eu já era cristã, mas, como eu falei, aquele processo todo. Aí, quando eles discutiram, eu me meti dessa vez, não só pra separar, eu me meti mesmo de falar, falei várias coisas com ele. Ele ficou bem mal, porque eu falei, não é assim, pai, não sei o quê, briguei mesmo assim, entrei na confusão. E aí, depois eu falei que não queria que a minha irmã crescesse da mesma infância que eu tive, porque eu não tive uma infância boa. Eu não queria que ela crescesse nessa mesma realidade, né? E a Rainara, meio que ela já estava também maiorzinha, então quando acontecia a confusão, eu saía com ela. Eu me lembro uma vez, mulher, que a minha mãe, a gente foi comprar uma coxinha, a gente comprou coxinha pra merenda salgada. Aí voltei pra casa e eles lá discutindo, e eu e ela comendo a coxinha e chorando. E eu, não chora, Rainara. Aí ficava nós duas no canto e a confusão acontecendo lá no meio da casa. E aí, eu disse, teve nessa briga, eu falei isso, aí pronto, passou. Aí a minha mãe só vivia dizendo que ia se separar. Eu separar, e eu pedia pra eles se separarem. Teve uma época que eu comecei a pedir, que eu não aguentava mais de ver aquela história. Era uma época que ficava bem, aí depois tava mal. Bem, depois ficava mal. Constância, né? Era muito chato. Emocionalmente falando, pro filho, dói muito, porque a gente fica lidando ali com, como você falou, nervosismo. Você chega, já fica Final assim... de semana já final de semana com meus nervos à flor da pele. Isso, gente, isso é horrível. Pais, atentem muito pra essa questão. Parem de brigar na frente dos filhos, de discutir, porque tem um peso muito grande naquilo que vocês fazem. A sua fala pode até ter uma certa ali responsabilidade, mas o que você faz grita a sua grosseria, a sua brutalidade, o palavrão que você diz pra criança não fazer, mas você tá lá falando, né? Então, atentem, pai, mãe, pra essas coisas, porque é muito sério. E a próxima geração só é saudável quando a sua família é saudável. Isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado disso, principalmente nós cristãos, para não estarmos repetindo o erro, para não estar fazendo a mesma coisa, né? Muitas vezes tomando papéis que não são nossos, fazendo coisas que não são nossas. E realmente levando a palavra de Deus para dentro do nosso lar. Mas continua. Aí, eu falei isso no meu encontro, que a minha mãe iria quando a minha irmã tivesse um ano. E aí, quando a minha mãe dizia que separar e tal, eu já sabia que ela dizia, mas não tinha coragem e tal. Mas nessa mesma semana do encontro, ela chegou aí realmente no cartório. Meu Deus. A saber como era que ia fazer e tal. Os trâmites. Isso. Aí na sexta-feira a gente foi, quando a gente estava entrando no carro para ir pra igreja, ela dizia que não era pra ele ir no domingo, porque ela já sabia, como eu já tinha ido, ela sabia que no domingo a família ia receber a pessoa, né? Aí ela saiu logo dizendo, eu não quero ele nem pintado na igreja domingo. Porque quando eu chegar, esse encontro não vai adiantar de nada. Quando eu chegar, eu vou fazer o que eu já comecei a fazer essa semana. Não quero mais ele, enfim, saiu. Aí eu, tá bom, mãe, só entra aí nesse carro e vamos. Aí foi eu, ela e a Giz, né? Porque, aí eu fui, nesse encontro eu nem trabalhei, fiquei mais pra cuidar da Giz. Aí, quando eu tava lá no encontro, bem deitada numa rede, olhando assim a Gisele e tal, aí dava pra ver o plenário assim, mais na minha frente. Aí quando eu tava lá, o senhor me lembrou que eu tinha dito. Eu olhei assim, não, aí a pessoa falou assim, quantos anos essa menina tem? Com a Gize, né? Aí eu falei 1 ano e pouco, aí falei os meses, né? 1 ano, eu acho que era 1 ano, 2 meses, 1 ano, 3 meses, uma coisa assim. Aí na mesma hora o Espírito Santo me lembrou, tu lembra que tu falou que quando ela tivesse 1 ano, a tua mãe vinha fazer o encontro? Aí pronto, eu me acabei de chorar, de entender. Igual a gente quer agora. E aí, a minha mãe fez o encontro, né? Glória a Deus, a vida dela foi
totalmente restaurada também, né? Muitas coisas ela enfrentou, né? A vida dela não foi fácil. E aí, quando foi no domingo, aconteceu, mulher, as coisas de Deus, assim, inacreditável, né? Aconteceu um monte de coisa que a Rainara não conseguiu ir no ônibus que saía do bairro pra igreja. Ela tinha ido pra uma praia, chegou tarde, não deu pra esperar ela. Só sei que ela chorou, fez um escândalo e disse, pedindo pro pai deixar ela, porque ela queria ir pra igreja. Aí o pai se ajeitou e foi pra igreja. Vou deixar a Rainara e ele ficou lá fora. Aí, quando chegou lá, a minha mãe, cadê teu pai, Rainara? Perguntou a Rainara, ele tá lá fora. Aí ela foi lá pegar, abraçou ele, pediu perdão, né, e tal. E dali ela começou, né, a ter o processo foi agora com ela, né? Pra poder agora pegar ele. Aí no encontro seguinte ela já começou a orar também, né, pra ele poder ir pro encontro. Aí no final de semana, porque lá é primeiro as mulheres, depois os homens, aqui né, também, na época. não, aqui não, aqui primeiro são os homens. Na época era assim. Aí ele fez o encontro dele com o Senhor no final de semana seguinte. E glória a Deus, desde dessa época, lógico, passando por todo o processo, né, que o Espírito Santo faz na vida individual, todos nós servimos o Senhor. Ai, gente, que lindo. E a minha maior alegria, eu não pode chorar. Vou chorar. A minha maior satisfação. O meu maior presente de Deus é hoje eu vê-los na casa do Senhor. Porque eu também testifico da mesma coisa. É eu vê-los adorando a Deus, servindo o Senhor, sabe? Gente, não faz um isso. Eu ver realmente que a Gisele, a minha irmã mais nova, que eu tinha falado, decretado, assim, hoje eu não tenho noção, mas foram palavras que eu decretei, né? Que eu falei que eu não queria que ela tivesse a minha mesma infância. Ela não tem. Claro. A infância dela é maravilhosa. Eu falei, Gis, eu olho pra ela e falo, Gis, tu é tão abençoada. Mesmo que ainda aconteça, né, discussões, né? Porque normal, seres família. humanos, família, tu não tem noção do que tu vive hoje. Minha mãe sempre foi rígida comigo, tipo assim, de querer ter um pula-pula, de ir pra praça, querer pular. Ela dizia que era pra me ficar pulando no chão, porque não ia pagar pra me pular no pula-pula. Aí hoje ela tem um pula-pula, trabalha com crianças, aí a Gisele pula todos os dias. Eu digo, mulher, só de tu pular todos os dias esse bicho aí, já é um privilégio que eu não tive. A minha mãe não deixava pular, minha mãe não deixava brincar, não deixava eu correr. Ela dizia que correr não é brincadeira de criança, enfim. Nossa, gente. A minha infância, né? Mas passou, glória a Deus. Passou e hoje eu vejo a Giz diante de Deus, a Rainara diante de Deus, a minha mãe, o meu pai. E não tem algo que eu sou mais grata ao Senhor. Todos os dias eu agradeço, quando eu vejo eles, às vezes eu vou na igreja. Tô lá na igreja, tô sentado, quando eu olho e vejo eles, eu começo a chorar de gratidão ao Senhor por essa vitória, né? Por hoje ter a minha família totalmente rendida a Ele. É um preço que você pagou e nem imaginava, né? Aí hoje não tem preço, tem valor. Isso. E que eu lutei assim, de orar mesmo e de tentar ser o mais exemplo possível para que eles vissem o Senhor e desejassem isso. E hoje eles vivem para a glória de Deus e eu sou eternamente grata ao Senhor por isso. E ainda mais que também tem um esposo, né, também, isso. Abençoado. Que a história dela com o Matheus, gente, também. Eu lembro, olha só. Eu lembro de lá na igreja do Mé. Aí eu nem sabia, né? A gente esperando o ônibus pra ir pra conferência. Passa a Joyce lá e tal, o Matheus também. Aí não tinha nenhum símbolo de afetividade. Não tinha. Só que porque eu sou muito observadora, e eu tenho um sensor, assim. Aí eu olhei e disse, tem alguma coisa entre esses dois. Aí eu peguei e fiquei, depois eu descobri, né, que era meio que orava, mas o Matheus orava muito mais por ela do que ela por ele. Exatamente, que dá pra entender, né? Foi tão machucada, né? Isso. Entregava e aí... Mediante todo esse processo da minha família se converter,
dessa questão, eu ainda vivia a questão desses relacionamentos, né? Terminei com esse menino, voltava. Entre um e outro eu me envolvi com outro rapaz que ele era muito mais louco. Meu Deus. Que me deixou bem mais psicopata. Porque assim, ele era muito frio, essas coisas. Então, a minha parte que era de boa já ficou sendo mais, já foi pra essa outra parte. Eu aprendi com ele a ser fria, a não demonstrar sentimento, a ser ruim, a ser, entendeu? Mas essa pessoa foi só 6 meses, mas foi isso, tipo assim. Geladeiro o relacionamento de vocês. Aí, quando eu pus um ponto final, que eu cansei mesmo, eu falei, Senhor, não quero viver mais isso na minha vida. Eu tô rindo porque eu conheço o Matheus. Sério, eu cansei, gente, porque era essa questão no meu coração. Eu entregava demais e machucava e passava pelo processo de curar. E quando já tava bem, já tava de novo quebrado de novo. Então, essa questão era muito ruim. O conselho é não se entregue para quem não pode oferecer nada a você. Não se entregue, não namore cedo, confie, espere o tempo que for necessário pela pessoa certa que você vai chegar. A pessoa certa vai insistir. E aí eu peguei e falei, eu fiz um voto, não vou me envolver com ninguém durante 1 ano. Porque eu nunca consegui ficar sozinha mesmo. Ou eu tinha votado pro menino antes, ou eu tava com outra pessoa. Sempre era tendo bengalas, né, na tua vida. Tipo, pra te suprir numa carência muito forte. Muito forte. Só Deus podia suprir. Esse 1 ano foi um ano realmente de jejum. Justo. Foi o ano de tratamento do Senhor mesmo. De eu entender a minha carência, de eu entender meu coração, de eu me entender nele, de eu descobrir a minha identidade. E aí, eu passei 1 ano. Quando eu estava quase no finalzinho desse ano, pediram pra mim olhar pro Matheus diferente. Tipo assim, né? Aí eu... doido. Nunca nem vi esse menino. A gente sempre congregou na mesma. E quando eu me converti de 14 anos, ele também se converteu. Nossa, que legal. O encontro que o meu pai foi pra fazer foi o encontro que ele estava fazendo. Tu tem um propósito. Só que eu não me liguei nele. A gente pegava o ônibus, todo domingo era fretado, era com ele e tal. Só que eu nunca olhei pra ele. Aí veio o Mé. E aí... Foi que quando me disseram isso, foi que eu falei, mesmo, tem esse menino, né? Tu nunca olhava pra ele, mas ele olhava pra ti, não era? Entendeu? Ele olhava pra mim desde o início lá da igreja, da minha mãe, quando a gente começou a ir. E aí foi que a gente começou a se relacionar. Mas como eu já tinha vivido muitos relacionamentos, eu já estava totalmente dura, o acesso ao meu coração totalmente difícil. Eu era uma pessoa muito difícil, meu povo. Tratei ele tão mal, tão mal. Eu testemunho, viu? Eu tratava ele tão mal que quando ele saía assim, né? Que eu me tocava do que eu tinha falado, feito, eu sentia dó. Aí eu falava, meu Deus, como eu sou uma pessoa ruim. Aí mas também nem ligava, né? Mas já falei, já fiz. É engraçado. Eu sou uma pessoa ruim, quando ele vier eu vou fazer diferente. Mas quando ele vinha eu não conseguia tratar ele de outra forma. Portanto que a gente... viveu o compromisso, né? Que quando eu fiz o voto com o Senhor, eu falei, a partir de agora, se eu for ter algum outro relacionamento, eu vou viver o compromisso. E aí a gente viveu o compromisso ainda 1 ano, mas foi 1 ano desse jeito, de eu tratando ele mal. Era realmente uma pessoa carente. Eu era realmente uma pessoa carente. Porque eu só queria ele naquilo que me satisfazia. Na questão de, tipo, de ter alguém, na questão de sair, da questão de dar presente. Tudo que eu pedi, o Matheus me dava, tudo. Até hoje. No início era bem mais, tipo assim, tudo, porque somente a fase da tudo. paixão é muito burra, né? Era. E aí, então eu já sabia eu queria isso, eu já sabia quem pedir. Não, vou pedir a ele vai me dar. Fazer um joguinho. Aquela questão. Então... Aí até que eu me toquei de que, cara, ele é uma pessoa tão boa. O coração dele, um homem realmente de Deus, de oração, de querer viver o propósito do Senhor. Ele não é uma pessoa que merece eu estar fazendo isso com ele. Não é. Eu sou uma pessoa ruim. Eu falava pra mim mesmo, me caía assim, eu sou uma pessoa muito ruim fazer isso com essa pessoa. Tô machucando ele. Tô usando ele, alimentando esperança, alimentando, né? Tudo, e ele não merece isso. E aí eu peguei e a gente chegou a terminar, né? E aí eu falei com ele, disse que não estava dando certo, a gente chegou a terminar.
Justamente porque eu tinha entendido isso, porque eu ainda estava usando ele para minha carência. Uhum. E eu não achava certo. E aí passei por outro processo, porque quando eu terminei com ele, aí a pessoa começa a enxergar, né? Aham. Você Tipo começa assim, a por enxergar. que é que eu estou sentindo isso? Eu não entendo meu coração. Isso, aquele drama. Aí eu peguei e fiquei, né? Na época, me aconselhou de não ter nenhum tipo de contato com ele. Olha, você agora esqueça que ele existe na sua vida. Mas também, né, Joyce, era necessário, coitado, sofreu demais. Aí a gente não se falava de jeito nenhum. Nem graça e paz na igreja a gente falava. O jejum era completo. Isso. Aí foi passando o tempo, fui me entendendo, fui buscando ser preenchida pelo Senhor, fui entendendo mais ainda quem eu era, né, minha identidade, fui buscando em Deus. Aí eu chorava com saudade dele, só que eu ficava na dúvida, eu tô chorando porque eu gosto dele, ou tô chorando porque eu queria que ele suprisse essa necessidade em mim. Então tudo isso eu tive que entender, né, porque eu não queria que ele ficasse no lugar do Senhor no meu coração, eu queria realmente ser uma pessoa completa para eu poder me envolver com ele, porque eu sabia que ele merecia uma pessoa melhor, né? Nessa questão, não merecia estar passando por isso. Então eu passei por esse processo. Aí eu chorando, portanto que eu não demonstrava, né? Na época que tinha nada com ele, ninguém nem sabia que a gente era um casal, porque era eu na minha, ele na dele. Mas eu percebi. Eu na minha, ele na dele. E você até foi uma das pessoas que chamou a gente e falou algo que quando se aconteceu aquela situação que você falou que iria acontecer, foi mais de uma confirmação da parte de Deus, né? Para mim poder sair desse lugar e querer viver esse relacionamento. E aí a gente passou por isso. Com o tempo a gente foi se reaproximando de novo, como a gente fazia parte das mesmas, meio que liderança na época, né, de se envolver nas reuniões e tal. Então a gente começou a se aproximar, a ser amigos, e quando eu vi, a gente já tava junto. Tipo assim, não teve um negócio de ai, vamos voltar, não sei o quê. Não, foi já tava junto. A gente voltou sem perceber. Foi. E aí já tava mais maduro, já tava realmente pensando em casamento. Ah, um detalhe importante. Nessas questões de momento, né, de chorar e tudo, de viver essa parte de cura, né, na minha vida, eu falei, Senhor, não aguento mais, eu não vou mais teimar com você, eu não vou mais me meter nessa área da minha vida, eu já te entreguei as outras áreas da minha vida, mas essa eu ainda fico querendo ter controle, eu não quero mais ter controle disso, realmente. Quero realmente entregar 100%, porque era justamente nessa área de relacionamento, era essa questão, entregue o Senhor para fazer a vontade, mas eu pegava de volta. Então, era essa questão direta. Eu falei assim, eu não quero mais viver assim. Eu quero realmente ter a minha vida completa diante de ti. Não quero mais que você faça parte de parcelado na minha vida. Né? Superficial. E aí eu te entrego a chave do meu coração, que eu não quero mais saber disso, eu não quero mais cuidar do meu coração sozinho, eu não consigo, eu não tenho capacidade de cuidar do meu coração. Porque eu não sei tomar decisões boas com ele e tudo, eu só tenho machucado ele, enfim. E se um dia alguém que o Senhor deseje que viva um relacionamento comigo, essa pessoa vai encontrar essa chave em você. Não vai ser comigo, porque vai ter que buscar em ti. Primeiramente em ti. E isso foi no processo que eu já tinha terminado com o Matheus. Enfim, passou, vivi minha vida e tal. Quando a gente estava no acampamento, né, de jovens e tudo, eu já estava... Foi o da chave que teve um que a gente... Foi o do coisa. Foi o segundo. E aí, quando cheguei na sexta-feira, a gente participava, né, da questão levítica e tal, né, dos ministérios. Ia ter uma peça, né, e a dança. Aí o Senhor falou assim, vai orar com o Matheus? Aí eu pensei assim, não vou orar com ele, não. Eu vou orar o que com ele? Eu fiquei pensando, não vou não. Aí não fui, teve a oração lá, todo mundo geral, só que na época ele era liderança e tal, não sei se era pra mim orar alguma coisa com ele, só que eu falei, não vou. Passou.
Aí aconteceu de noite, a abertura, no sábado, de manhã. Não sei o que, vai orar com ele, vai orar com o Mateus. E eu procurava o Mateus, tipo assim, não tava com ele, já tava se reaproximando, mas não ficava só observando. Aí quando foi de noite, de novo, na oração, antes de começar a ministração, o Senhor falou, vai orar com o Mateus. Eu adoro essas coisas. Aí eu falei assim, não vou orar. Não, ainda procurei ele de noite. Procurei lá no meio do pessoal, olhei, perguntei ao pessoal se ele estava em algum lugar. Enfim, eu acho que ele estava se arrumando, ele tinha saído, ele tinha ido fazer alguma coisa que eu não conseguia orar com ele antes de começar. Aí teve a ministração da dança e tal, os louvores, a palavra, e aí depois, naquela parte, depois da palavra, né? A gente pegou, eu tava ministrando uma pessoa. Quando eu viro, ele tá atrás de mim. Aí ele pega e fala assim, posso orar contigo? Aí eu já gelei, né? Aí eu, pode, pode. Aí eu só fiz encostar assim a minha cabeça aqui nele, né? Pra poder ouvir o que ele iria orar. Ele começou a orar. Aí ele orando, e eu, amém, não sei o quê. Meio que nem tava. Eu só entendi ela a parte. Resumindo, ela tava tão nervosa Que ela não. Entendeu, não tava entrando ao que ele tava falando. Eu só entendi. Só abriu assim, acendeu, né, a velinha, a luz. Quando ele falou assim: Pai, eu confiei ela a ti. Senhor, libera a Joyce. Ele falava: eu libero a Joyce, ela é tua, eu vou chorar. Grávida. Imagina quando eu ficar grávida, porque eu já choro assim. Meu pai, me segura. E aí ele falou, libera a Joyce, eu confio ela em ti, Senhor. Ela não pertence a mim, ela pertence a você. E eu quero que ela alcance lugares altos, que ela viva para tua honra, para tua glória. E eu sei, eu fiz isso. Não, ele estava falando que fez isso, que tinha feito isso. E que agora o Senhor estava me dando a chave. Ai, meu Deus. Que o Senhor estava me dando. E eu sei que o Senhor está me dando a chave do seu coração, uma coisa assim. Mas quando ele falou isso, eu falei, tá, tudo bem, Senhor, eu vou casar, vou aceitar esse relacionamento. Vou casar com ele. Vou casar com ele e tal. Aí pronto, foi uma testificação, né, da parte de Deus. Uma confirmação de que seria ele, que agora era a hora de eu realmente viver, né? Me deixar viver a promessa do Senhor, não me meter mais, desfrutar daquilo que ele tinha para mim. Era muito melhor do que eu queria, né? O seu controle, Isso, do meu controle. E aí, pronto, a partir dali a gente já se aproximou e tudo, eu já comecei a falar de casamento. E aí aconteceu tudo isso, a gente casou. Aí quando E tem um bebê super rápido. Muito rápido. Que quando ela anunciou, eu disse, não é verdade. É mentira. Mulher, é as cores de Deus. Tipo assim, acho que como é o tempo de Deus, né? Eu falo assim, Senhor, é o teu tempo mesmo. Porque não foi, portanto, que quando eu descobri que eu tava grávida, eu fiquei feliz, ao mesmo tempo desesperada. Porque era um sonho que eu sempre tive. Mas a realidade que nós estávamos era uma realidade, tipo assim, aonde vai ter uma criança agora? Como assim uma criança agora? Você acabou de casar. Você acabou de casar, vocês não ainda nem, tipo assim, porque o pessoal fala, né, que tem que aproveitar o tempo de casado, que tem que viver primeiro os dois, pra depois ter um filho, que filho é complicado, que filho chega pra isso, não sei o que. Então, eu fiquei com muito medo. Digo, meu Deus, vai estragar meu casamento. Acabei de casar, essa criança vai vir. E, enfim, eu pensava muitas coisas e o Senhor só colocou uma palavra no meu coração, que foi aquela de Provérbios, que os planos os homens fazem, mas quem executa é Ele. Então, nessa palavra... Nessa palavra eu confiei, eu falei, Senhor, o Senhor sabe da nossa realidade financeira, da nossa realidade espiritual, da nossa realidade, o Senhor sabe. Se o Senhor está enviando, eu até falei assim, o Senhor assuma a conta, viu? Porque eu não tenho condições, o Senhor provê. E eu sempre fui de falar assim, olhando para o céu, assim, ó, o Senhor faz. E eu estava na parada do ônibus indo fazer exame de sangue, eu falei, Senhor,
a conta é tua, não é minha. Eu e o Matheus, a gente não tem condições e para a glória de Deus, a gente não comprou nada para esse menino. Nada. Se ele tiver um sapato tem lá em casa, não saiu do nosso dinheiro. Tudo foi realmente, e tudo tem sido provisão dele mesmo na nossa vida. Uma pessoa chega e entrega isso, uma pessoa chega e meu tio lá do interior, que eu acho que nunca nem me deu nada, o bichinho conseguiu o negócio, mandou uma oferta, aí a gente já comprou isso, a minha avó, a bichinha também mandou, aí chega uma amiga muito querida, diz que dá o guarda-roupa e roupinhas, um monte de gente dizendo que vai dar roupa quando chegar as roupas lá em casa. Então, eu falei, meu Deus do céu, é tu, Senhor. Eu acho interessante essa questão, né? É o Senhor te ensinando a perder o controle. Isso. Porque a gente vive uma vida hoje tão doida que até o controle dos filhos a gente quer ter, né? E é muito doido isso, porque filho não é pra ser uma maldição, não é pra ser um desespero. Não deveria ser isso. Mas onde foi que a gente... Sabe, os cristãos se perderam. Eu tava ouvindo o Lucinho falar. Hoje você vê pessoas que vivem totalmente contra a palavra de Deus, estabelecendo relacionamento e querendo criar crianças pautados naquilo que ela acredita, e os cristãos se omitindo em relação a isso, né? Então a gente precisa muito atentar para isso, porque filho não é uma maldição, filho é uma bênção. Isso. Eu também, logo no começo eu falei muita besteira, dizer eu repreendo em nome de Jesus filho agora e tal, só que vem toda uma maturidade, e eu entendo que os cristãos precisam se reposicionar nisso, porque filho é bênção, e a gente precisa entender que filho é resposta para essa geração. Como cristãos hoje nós somos resposta para essa geração. E não pode ser esse sentimento, né? Tipo, um desespero ruim, porque às vezes é isso que acontece no meio cristão, um filho de desespero ruim. E não, a Bíblia fala que são flechas, né? São herança do Senhor, e a gente precisa desconstruir muito, porque o controle não pode estar na nossa mão. O pessoal fala muito, vamos botar criança no mundo que está hoje, né? É muita doença, é muita coisa ruim, não é para colocar filho. Só que nós temos que pensar diferente. Não, meu filho não vai ser essas pessoas e não vai viver isso que o mundo está vivendo. Ele vai vir para fazer a diferença, né? Para realmente ser um sinal de Deus para esse tempo. Sinalizador, né? Isso. E aí, o pessoal falou isso, às vezes fala, até mesmo outro comentário, não, aí depois vocês vê uma questão para não botar, tipo assim, para que a gente não tenha outro filho, né? Que tá muito difícil hoje, não sei o quê. Só que a gente não pode acreditar, sabemos da realidade, mas temos que viver contra ela e ensinar os nossos filhos a não viver também, não querer e acreditar que será a diferença, e não que vai ser a mesma coisa. Eu acho que a gente vive muito... É muito doido, porque a gente quer falar de uma realidade do céu vivendo numa medida da terra. E a gente não pode, a nossa medida tem que ser do céu, né? E tenho certeza, que nós precisamos reposicionar esses pensamentos no nosso coração. Porque tem tanta uma questão, vem as mulheres estéreis que não podem ter, e aí escutam uma coisa dessa. Como é isso, sabe? É muito doido, doido, e a gente precisa entender que filho não é uma maldição. Agora, claro que sim, um filho ou une ou separa um casal. E é o casal que precisa entender que filho não é seu, filho é de Deus, né? Que filhos vão embora e quem fica é o cônjuge. Não perder aquela essência do relacionamento, não perder aquele vínculo, companheirismo. O que a gente fazia antes que a gente vai fazer hoje? Claro que vai mudar muita coisa, principalmente o sono. Ou meu pai. Hoje eu digo assim, sim, eu vou dormir, porque já imaginou, eu oro por gêmeos, um casal de gêmeos, eu digo, meu Deus, eu acho que eu tô meio doida, mas eu vou continuar orando, porque eu falo, mas eu vou dormir, e eu tinha muito problema com insônia na infância, aí quando começaram a falar isso, eu disse, eu vou dormir agora, dormirei, porque pode ser, né, que vai que eu não durmo. Eu falo assim, a gente deveria ter um banco, né, de armazenar o sono, porque eu vou precisar, eu deveria agora, né? Mas é tudo fácil. Por isso que agora na gestação, qualquer oportunidade que eu tenho, estou deitada sim, porque não sei como serão os próximos dias,
meses da minha vida. Yeah. Então, estou deitada sim, estou descansando sim, porque é necessário. Perdeu o controle pra ele controlar, né? Isso. Isso é bom. Ai, E é joia. muita questão dessa de dependência mesmo, porque eu falo, Senhor, o nosso casamento foi tudo Ai, ficou maravilhoso, lindo. né? Tudo do jeito que a gente quis, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu imaginei. Eu falei assim, Senhor, eu sei que meus pensamentos são de uma mulher milionária. O que eu quero no meu casamento é, entendeu? Eu não sou, mas o Senhor vai dar graça, enfim. Foi maravilhoso. Então, numa época dessa, num sonho que eu sempre quis, né? Ser mãe de um menino, de querer comprar as coisinhas, Ai, meu Deus. tudo bem. Eu falei, Senhor, se eu tivesse o controle, eu já tinha papocado tudo, tipo assim, cartão, tudo, todo o meu dinheiro, em todas as coisas pra mim fazer do jeito que eu quis, sempre quis, mas tudo hoje que nós estamos vivendo é do jeito que o Senhor quer. Na medida de Na Deus. medida de Deus. Então, eu acredito muito que já é um tratamento na questão de quando ele realmente nascer, o neném. Eu fico, tipo assim, na minha gravidez toda, a Rainara que fala, nem parece, Joyce, tu acredita que tu tá grávida, não sei o quê, porque eu sou muito racional, entendeu? De tipo assim, de ficar imaginando, de ficar pensando, meu Deus, a minha vida vai mudar. Senhor, eu não quero, eu acredito que seja um temor, eu não quero que eu ame mais o meu filho do que a ti. Eu não quero mudar o meu relacionamento, eu não quero que ele seja maior que o nosso casamento, eu não quero que ele seja maior do que você. Enfim, eu fico pensando muito nisso, entendeu? Como é que vai... Não como é que vai ser, não sei o que, da questão de ficar ansiosa, porque eu também quis viver essa parte, sim. né? Tudo, essa A parte santa da gestação. expectativa, né? A santa expectativa. Eu quis viver muita gestação mesmo no início foi bem difícil, justamente por todos esses pensamentos que eu tenho, que eu imaginava, enfim. Mas depois que eu descobri que não tinha pra onde ir, não tinha pra onde correr, não tinha pra... Tava aí, né, já? Que confiar em Deus, acreditar que realmente Ele estava e está no controle de todas as coisas. É mesmo uma questão do parto, tudo, mulher, é um tratamento já do Senhor. Eu falei, Senhor, Eu acho que é... ir pro hospital não sei quantas vezes, porque eu tenho um pavor de hospital. Sou muito nervosa. Então, teve essa questão. Eu fiquei doente esse tempo. Eu olhei pra minha mãe lá tomando negócio, soro na veia, não sei o que, essas coisas assim de ser furada. Grávida faz muito exame. E eu olhei pra minha mãe tava comigo. Eu falei, mãe, isso aqui é Deus me tratando, viu? Porque pra quem eu morria em casa, Caroline, de dor, de alguma coisa, mas eu não ia pro hospital. Dizia, bati o pé, não vou, e não ia. Comecei a ir para o hospital quando eu comecei a trabalhar, porque tem que justificar a falta, né? E aí eu comecei a ir, mas aí agora na gestação tem que ir para o hospital e eu tava lá tomando, eu digo, isso aqui é o Senhor, porque se eu vou ter que passar por um parto, eu vou ter que conviver, tipo assim, ele falou assim, vai ficar doente para você já se habituar, né, no local, no hospital, ver as movimentações, para no dia você um pouquinho mais preparado, né? Com mais experiência. Enfim, são esses detalhezinhos que se você for parar para pensar, você vê que é totalmente o próprio Senhor agindo. Eu acho bonito porque Deus não, tu tá bem assim entendida de não romantizar, né? Não romantizei de nenhuma forma. E eu achei até legal, você foi uma das pessoas que eu não vi fazendo tanta questão de fazer apologias. E eu fiquei tão mal por não ser... Não. Eu ficava, meu Deus, será que eu tô aproveitando mesmo a gestação? Porque, será que eu tenho foto? Porque eu não Eu tenho certeza que ela tem foto. Não, mas tem mulher que toda semana foto. Não sei o que, foto. Eu tenho umas fotos perdidas, tacular. Não, eu tô falando porque, tipo assim, hoje é assim. Você ficou grávida, é tudo a criança. É todo mundo tem que lhe compreender. É tudo. Parece que você deixou de ser uma pessoa para ser. É como se fosse um novo ser humano. Eu já não gosto, eu já não gosto quando a pessoa fala assim, isso aqui é buchuda. Eu digo, meu nome é Joyce. Desculpa, eu te chamei de buchuda não, quando eu cheguei. Não, mas tem gente, tipo assim, que anula você. Eu só sou uma barriga com neném. Uma barriga de aluguel. E ninguém, sabe? Não sei o que, não sei o que. Isso é muito eu tenho legal nome.
Meu nome é Joyce. Muito legal. Eu sou a Joyce. A mãe do Josué, não sei o que. Eu digo, tá, eu sou a mãe do Josué, mas eu sou a Não Joyce. perdeu a identidade Isso. porque gerou alguém, porque está gerando alguém, né? Aí eu ficava, não sei o que, a Joyce é estranha. A Rainara fica, Joyce, tu é estranha. A Joyce é engraçada, grávida. Porque, gente, é difícil. Olha, eu acho que também eu fui frustrada porque eu imaginava um mar de rosas. E não é. Eu também Então- imagino não, suas costelas doer. Olha, tu tá respirando aí. Falando, não é tudo dói. Você sente dor em tudo que é canto, que você nem sabia que existia. Tudo dói. Você fica O cansada. negócio do sabonete que tu... Gente, o sabonete, inclusive, eu acho que a minha mãe tá usando aquele sabonete que eu senti, mas não foi forte assim, né? Foi só um pouquinho, eu esqueci de perguntar a ela. O sabonete, eu tô com o meu banheiro, eu ainda Enjoa, meu gente, banheiro. não é fácil não. É muito bonito, claro, né? É Uma lindo. vida. Mas não é do jeito que... É porque, sabe o que eu acho? É que assim, tem que ter um cuidado, porque parece que você virou mãe e o seu mundo é a criança, e o seu mundo não é a criança, o seu mundo continua sendo Deus. A criança não é sua, é do Senhor. Então, Isso. é isso que a gente precisa hoje, sabe? Botar o pezinho ali e dizer, não, filhos não são nossos, são do Senhor. Porque senão realmente se perde um casamento, se perde a identidade, se perde tudo. Claro que ali no começo vai ser uma responsabilidade muito grande sua. E ok, porque dessa criança o sangue dela vai ser cobrado de quem? De você e do Mateus. Mas vocês não se perderam ali, né? No sentido de que morreram e agora só existe ele. Não, existe vocês três. E vocês têm que forjar essa criança para que ela continue Isso. a forjar outros para a glória de Deus, não é assim? E eu achei interessante, super interessante. Na verdade, tudo foi interessante, João. Foi muito bom compartilhar esse testemunho, essa história de vida. Enquanto você tava falando, eu tava chorando aqui também, né? Porque, ai meu Deus, lá vem de novo, eu não posso chorar. Chora, Eu tô mulher. chorona. Falando assim, às vezes a gente não entende coisas que a gente passa na infância, né? Que a gente fica assim, mas por que eu? Porque eu passei por isso e tal. Imagina uma pessoa que foi abusada, né? A história da pastora Tati em si, por exemplo. As outras que já compartilharam aqui, e traídas, tantas coisas. Só que aí vem a questão de realmente quando a gente encontra o Senhor e perde o controle, Ele faz infinitamente Isso. mais, né? Ele faz assim de uma forma que eu vejo, eu vi o seu casamento. Eu fui madrinha, né? Eu estava lá. E eu peguei a fase ruim e vi o amor crescendo dentro de você, uma Joyce mudando. Sim. E eu fico imaginando assim, Deus, se pra mim é gratificante vê-la sendo transformada, né? Sendo forjada de acordo com o que o Senhor quer, imagina Ele, né? Imagina o Senhor olhando e dizendo assim, agora sim, eu entendo, eu tô sendo seu oleiro. Não é mais o controle das suas mãos, mas é o controle das minhas mãos sobre você. Então, não tem como não se emocionar. Não tem como a gente não dizer assim, encontre o Senhor, corra pra Isso. Ele, porque Ele é a solução pra tudo. Ele transforma, sim, vestes de lamento em vestes de alegria. Ele Sim. transforma tudo que foi roubado em Restaura. restituição, em restauração. E você hoje, você tem a sua família, você tem o seu esposo e agora você tem um sonho. Ai, gente, foi eu que revelei. Você tem um sonho aí, né? De dizer, porque eu disse pra ela, eu falei, ai Deus, ela já cuidou das irmãs, deixa ela cuidar do Josué dela, Senhor. Do Josué dela, sabe? E quando eu abri o envelope, gente, eu dentro do carro, Noé, é o Josué, Noé. E eu só lembrava tanto. E eu ficava, porque eu soube antes, né? E eu imaginava realmente, quando eu fosse dizer aquele textinho, eu criei aquele textinho para uma prima minha. E ele já fez parte de outro chá revelação. Acabou que esse texto ficou sendo o texto do chá revelação. E quando eu lindo. li e vi a cara de vocês, eu lembro da sua cara vendo, né? O negocinho, eu disse, não tem preço. Não tem preço viver na medida de Deus. Porque Ele faz, gente, de uma forma surreal, sobrenatural. Por isso, você que ficou até aqui, entenda, só o Senhor é o seu caminho, a sua verdade, a sua vida. Só com Ele você realmente vai ser completo. Não são em relacionamentos, em pessoas. Sim. Só o Senhor te supre. Só o Senhor te completa. Só o Senhor. E só o Senhor te basta. Só Ele.
O que vier, gente, é favor de Deus, é graça, é misericórdia, mas só Ele nos basta. Ainda que as pessoas que nos cerquem sejam maravilhosas, mas só Ele nos completa totalmente. E Joy, obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que foi o Shinecast que eu mais chorei. Obrigada, porque é o som da grávida, só pode. Obrigada por você compartilhar, por você abrir o seu coração. E eu creio que em nome de Jesus, vidas vão ser tocadas pelo que você viveu. Amém? Manda um beijo aí pro pessoal. Ai, gente, estou muito feliz, né, de ter participado, de certa forma abençoar pessoas e de ter esse momento de relacionamento, algo que eu acredito muito, algo que eu defendo, algo que é relacionamento, é vivenciar, né, a mesa, essa mesa aqui. É pequena, vai crescer. De viver a mesa, de compartilhar experiências, né, do que o Senhor faz nas nossas vidas, do quanto Ele é capaz. Eu ainda estou vivendo um sonho da parte de Deus. E viverá muitos. E eu nem acredito. O pessoal, não sei o quê. Eu acho que é porque eu não tenho reação, porque eu não tô tipo assim... Anestesiada, Joy. Não sei. Não sei quando eu tiver esse menino no braço, se eu vou acreditar, se eu vou cair na real, não sei ainda. Mas eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida. E se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa, na sua família. Se a sua família hoje não serve ao Senhor, não deixe de crer, né? Pegue a palavra de Deus como realmente verdade. Engraçado que desde quando a gente iniciou, você fala isso, né? O Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É um dos versículos que mais o Senhor tem falado no meu coração. Me encheu de novo. E na questão também eu pegava muito a palavra de Deus, tipo assim, a promessa que dizia que você e a sua casa servirão a Deus. Eu peguei isso como verdade na minha vida, mesmo não vendo ela sendo realizada na época. Eu acreditava e eu dizia: Senhor, o Senhor disse isso na sua palavra, que a minha casa serviria ao Senhor, e eu declarava isso. E hoje, para a glória de Deus, a minha casa serve a Ele. Então não desista da sua casa, da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos. Por mais difícil que você possa vir estar passando, acredite na palavra de Deus. Ele é fiel. Ele cumpre todas as palavras dele, não por causa de nós, porque nós não somos merecedores, mas por causa dele, para que ele seja adorado, exaltado e engrandecido. Então, muito obrigada. Obrigada também. Foi uma honra e obrigado por você que ficou até aqui. Mais uma vez, curte, comenta, compartilha, divulga e se inscreve no canal, porque isso é maravilhoso. E também me segue nas redes sociais, @AnaKeuline. Qual é o teu Insta? @joy.nantes. E até o próximo Shinecast. Um cheiro. Tchau.